众圣徒们身体好吗？ Já faz meio ano que a gente não se encontra e eu quero perguntar para vocês: vocês estão bem de saúde? 感谢主， Louvado seja o Senhor. 我现在96岁了，身体还是主的人民身体还是很好。 Eu tenho agora 96 anos e louvado seja o Senhor, minha saúde está boa. 那么，因为我不知道时间到什么时候为止，那么现在我们把保罗他中间的负担，我们来把它纠正出来。 Realmente nós não sabemos quanto tempo temos, mas hoje nós queremos compartilhar sobre o encargo central de Paulo. 那么我们曾经以前稍微讲一点，那么我现在好在说，里面感觉多的，把它神的启示，或者更多，向着我们展开。 E eu gostaria de compartilhar um pouco o sentimento que eu tenho. Esse sentimento vem da revelação e da palavra que o Senhor tem dado. 我们从前是接着安娜汉的李定带领，所以他对个人对加拉太书啊，非常非常不满意，从他开始是宗教一样。 E no passado nós recebemos a ajuda do irmão Lee, lá de Anaheim, e nós sabemos que a visão dele é que Gálatas fala da religião e mostra a insatisfação com a religião. 因为那个时候他说的宗教的打击太厉害， E creio que uma das razões é que a religião o perseguiu muito no passado. 所以一看见底目加拉太的话，他就里面觉得这个是完全宗教的东西。 Por isso, ele, ao ler o livro de Gálatas, né, ele sempre daí teve uma reação muito forte, porque a sensação dele era a questão da perseguição que vinha da religião. 所以他开头也说，宗教与基督相对。 E ele sempre compartilhava conosco que o tema de Gálatas era Cristo versus religião. 那么说到关于许多关于宗教方面的，因为他受的宗教的害太多了， E ele tocou muito nesse assunto. Por quê? Porque ele mesmo sofreu muito dano devido à perseguição da religião. 但是感谢主， Mas louvado seja o Senhor. 所以这向我们打开的时候，这些 Agora, 得到许多新的启 o 示。 Senhor, ao revelar Sua palavra a nós, nos deu muitas revelações. 我们开始看见，保罗这4本书信里面，他有基本的非常中性的负担或者中性的意向。 Nós podemos ver dentro das 14 epístolas de Paulo a ideia central e também o encargo central que havia 那么4 nele. 月还是说到加拉太， E daí, quando falamos desse encargo, vemos a importância do livro de Gálatas. 后来我发现圣经讲得非常对，因为加拉太书如果这个笔记窗的话，那么有2只叶子。 Nós sabemos, de acordo com o que nós já compartilhamos com os irmãos, que o Gálatas é como se fosse a cabine do avião e ainda existem 2 asas, que são outros livros. 那么一直说到以弗所， Uma asa é Efésios, 是哥罗西。 outra asa é o livro de Colossenses. 那么这措施的飞机的跑道什么呢？ E a pista para o avião decolar, 因为飞机跑道比普通跑道完全不同的。 essa pista para o avião é uma pista diferente das outras pistas 所以 existentes. 我们慢慢的来解释，飞机的 Nós 跑道好像圣经里面腓利门书一样，
Nós vamos depois falar isso com mais detalhes, mas nós podemos dizer que essa pista é o livro de Filemon. 那么他目标是哪里呢？ E também precisamos determinar o destino desse voo, desse avião. 是腓立比书里面，主耶稣长的辅导我们，你们不要忘记背后，努力向前。 O livro de Filipenses nos diz que devemos esquecer as coisas que para trás ficam e correr para as que diante de nós estão, para o alvo. 这些我们受了很大的鼓励。 E nós fomos muito encorajados por isso. 那么阿米那比他预备一个飞机，非常能够形容这个。 E lá com a Mira, acho que ele tem aquele avião que... 你看，中间和后舱两面也是。 Você vê, o avião nós temos a cabine e temos as duas asas. 那么前面有主耶稣在辅导， Lá na frente, lá no alvo, Cristo está nos chamando. 所以腓立比书里面， Esse é o livro de Filipenses. 你们不要忘记背后。 Vocês devem esquecer as coisas que para trás ficam. 那当然你不能向左看，向右看。 Você não deve ficar olhando para a direita, para a esquerda, 只想 olhando 着 para os lados. Você tem que olhar para o alvo. 老说我们的确有个经历， Nós temos a experiência. 有的时候我们走头马，好像是一个半个桥的话，会摇动的。 Por exemplo, se você está andando numa ponte suspensa, você sente a ponte oscilar. 如果你动开个心看看，你走不下 Se 去。 você fica olhando para o outro lado, você não consegue atravessar. 最好方法是什么呢？ Qual a melhor maneira? 跑到对面去。 É você correr rápido, né, para alcançar o outro lado. 所以，我们当初说到加拉太书也是这样的经历。 E nós falamos do livro de Gálatas. 火车坐舱 Temos aqui a cabine, 坐到加拉太啊， que é o livro de Gálatas. 因为写上哥罗西， E aí nós temos uma asa que é Colossenses 再配上以弗 e 所。 outra asa Efésios. 因为加拉太后面的主要的三本接力的书就一般，以弗所书、哥罗西书、腓立比书、腓利门书。 E ainda temos então, além de Gálatas, Efésios, Colossenses, Filipenses e Filemon. 这可以圣经里面所说的心脏部分。 E nós podemos dizer que esses livros se constituem o coração dessa revelação. 当然了，保罗最早写的一本书就是罗马书。 Claro, Paulo escreveu outros livros antes de Gálatas. O primeiro foi Romanos. 因为他要把主耶稣介绍出去， Ele queria apresentar o Senhor. 所以他特别接受负担， Então ele recebeu um encargo 把主耶稣介绍给人。 de apresentar o Senhor para as pessoas. 那么第二本、第三本呢是，说到哥林多前书、哥林多后书， Depois nós temos 1 e 2 Coríntios. 那么他已经欧洲部分， Ele já estava ali na região da Europa. 他到约罗巴告诉他们，你们给已经得到主耶稣的话，你们应该遵守什么？ E ele então mostrou, uma vez que eles haviam crido no Senhor, o que eles deveriam guardar. 那么他也给泰山人家有两本书，一本前书，一本后书。 Depois nós temos 1 e 2 Tessalonicenses. 这大部分都对当地的需要。 E tudo de acordo com a necessidade de cada localidade. 而现在所说的加拉太书呢，它是最中心的
保罗的心脏部分。 E nós consideramos o livro de Gálatas o livro central, o ponto central desse encargo. 那我们现在已经说过了，如果中心部分是加拉太的话， Se Gálatas é esse ponto central, 那么接着加拉太下面2本书， depois de Gálatas, nós temos mais 2 livros importantes. 就这么说啊， Quais são? 加拉太以后就什么书？ Depois de Gálatas, nós temos o quê? 我想你们都可以看看，那翻开圣 Quais 经 livros 看看 nós temos? 这样使你的印象好一点。 Vocês devem ter uma impressão profunda disso. 怎么说啊？ Qual livro? 以弗所书、哥罗西书，所以这里说到以弗所书， Aqui nós temos Efésios. 哥罗西。 Então, temos essas 2 asas, que é Efésios e Colossenses, esses 2 livros 你看 importantes. 一艘飞机向前去， Avião para voar avançando, 如果没有这个2个字母， sem as 根本不敢 2 动 asas não há como voar. 所以圣经里面，虽然是给我们配合，跟我们讲的时候比较容易的，弟兄容易懂，但对我们讲的时候，的确它是相当于属灵的意义的。 Nós vemos, né, que esse livro de Gálatas e também esses outros 2, tudo, isso realmente tem um significado bastante profundo. 比方哥罗西里面说到啊，哥罗西说到可以说传福音的，他的3方面的传福音。 Colossenses, né, nós podemos saber que ele realmente nos prega um evangelho. 有信心、爱心和忠心、信心、爱心。 Fé, amor, esperança. Tem esses 3 pontos. Quando nós pregamos o evangelho, 啊，可是现在我不知道什么时候推动，我本来想今天推动关于我们传福音的事。 e esse encargo do evangelho é algo forte que eu tenho. Eu não sei ainda em qual momento eu devo promover isso, 他们弟兄们都能接受。但 mas eu espero que todos os irmãos possam receber esse 那么书 encargo, 房里面已经预备好了福音单张， porque a própria editora também já está preparado com o aspecto de suprimento de folhetos de 那么 evangelização. 你有的负担重点，你可以多买点。 E aí, se você tiver mais encargo pelo evangelho, você pode adquirir mais para poder 我 distribuir. 想今天下午很可能给他们预备好了。 Talvez, né, hoje à tarde, eu não sei se já poderá estar tudo pronto. 好吧？那么我们把福音单上，接着福音单上去传福音。 Porque o nosso encargo, nós temos que levar o evangelho às pessoas. 是的，这是我们罗马书第1本就是要我们传福音， O livro de Romanos nos apresenta o evangelho. 我们特派传福音。那么在福音真理中间呢，就是说到关于哥林多前书跟那个帖撒罗尼迦前后书，因为这已经在欧洲方面已经打开门，在那边工作。 E também ligado à questão do evangelho, nós temos o 1 e 2 Coríntios, 1 e 2 Tessalonicenses. Por quê? Porque a porta havia sido aberta já na Europa. 那么实在最中心部分，就是说心脏部分，就是这本加拉 Mas 太。 chegando ao coração da revelação, o livro mais importante eu considero ser o livro de Gálatas. 这篇信息我想想已经3年以前的信息了 Já há mais ou menos 3 anos estamos falando sobre isso. 啊，因为说到以弗所，因为说到哥罗西， Falamos já de Gálatas, de Efésios, de Colossenses. Temos falado sobre 怎么 isso. 向前去呢？ E como nós vamos avançando, 腓立比书说的， Filipenses nos 你们 mostra 想起来，想起来， que nós devemos correr para o alvo, 不要看左， para o que está à frente e não desviar os nossos olhos para o lado. 对，我们眼睛看着前面。 Nossos olhos devem estar voltados para o alvo. 你如果是眼睛看旁边的话，哎呀， Se você olhar para o lado,
você vai ver muitos problemas. 感谢主。 Louvado seja o 所 Senhor. 以当初看见的将来是这样子，后来越看越重要，越看越暴露的真正的负担了。 E aí, amados irmãos, ao voltar e ver o livro de Gálatas, podemos realmente tocar que nesse livro de Gálatas está o encargo de Paulo. 当然，除了加拉太中心部门两面也是，还有前面一个菲律宾书，那么下面这个报道啊， É claro que nós falamos sobre Gálatas, que é a cabine, as duas asas que são Efésios e Colossenses, da direção que é o livro de Filipenses, da pista que é Filemon. 我们特别说到曾经说过，说到报道相当重要。 E você sabe, né? Eu falei ultimamente sobre a importância dessa pista. 你就普通的公路必须的报道下去。 Se o avião pousar numa pista comum, o avião vai afundar. 所以报道意思是什么呢？是满了爱心。 Você sabe que essa pista é o amor. Nós precisamos do amor. 菲利门有个人安利西姆 Havia uma pessoa chamada Onésimo. 啊，他是个奴隶，不是光奴仆。他奴 Ele 隶 era 他 um 没自由 escravo. Não tinha liberdade. 那么，因为奴隶的缘故，可能生活太苦了。 E é claro que um escravo não tem uma vida fácil, tem uma vida difícil. 那么他把主人菲利门的钱拿着来，逃走了。 E nós cremos que esse Onésimo talvez tenha roubado o dinheiro do seu senhor e fugiu. 菲利奴仆除了奴隶，除了他主人家里的范围里面的土地以外，他不能是干外面的事情。 O escravo, ele não pode sair dos limites estabelecidos pelo seu senhor. Em outras palavras, ele não sabe o que está acontecendo lá fora. 他把主人钱拿着来了， Ele pegou alguma coisa de 带走钱。 de seu senhor, talvez dinheiro. 那么他又不是个奴隶，他根本没有看见钱过。 E no passado, talvez, pelo fato de ser escravo, ele não sabia ver tanto dinheiro, administrar recurso. 那一直花到罗马的时候， A questão é que quando ele estava em 钱 Roma, 花光了， não tinha mais nada, 肚子饿饿了， talvez estivesse com fome. 哎，感谢主。保罗他要告以色列人到该撒那比去， Paulo havia apelado para César porque havia sido acusado pelos judeus. 罗马的时候不敢阻止他，所以答应他到罗马去。 Então, ele foi para Roma porque tinha apelado. 那么这个船要经过地中海的， E havia necessidade de passar para vários lugares pelo mar Mediterrâneo. 那个时候地中海可能吉布罗的河还没开，所以风浪就在地中海里面冲来冲去，所以风浪真大。 E muitas vezes havia tempestades, muitas ondas. 那么风浪真大的时候，到了海中实在太大了，那么船运把所有的货都丢在海里面了。 Olha só a experiência de Paulo, né? Ele conta que ele esteve no meio de uma tempestade e por causa da grande tempestade o navio, né? As pessoas tiveram que jogar fora toda a carga. 那保罗因为这个船到罗马去的，所以保罗也坐这个船。 Esse barco estava indo para Roma e Paulo estava nesse barco. 不过他地位相当的低，他囚犯的低。 Mas ele estava numa posição de prisioneiro, uma posição bastante baixa. 所以他住的地方最差的地方。 E eu creio que ele estava hospedado no pior lugar do navio. 那么地中海那个时候，吉布罗都还没有，吉布罗都啊，后来
这70多高速没有去，不如都开起来。在那个时候还没有开的时候，风浪就在这地中海冲来冲去，所以风浪很大。 Nós então sabemos que o barco estava ali à mercê da tempestade, as ondas jogando o barco de um lugar para outro. 曾经是，你看保罗巴拿巴第一次出去的时候，风浪大的时候把船打碎了，就3天拿着木板过的是。Paulo também conta que ele tinha passado por um naufrágio e passou 3 dias na voragem do mar. 你看，巴拿巴的表兄弟马可吃不消了，回到家里去了。 E talvez, né, por causa de experiências difíceis assim, que Marcos, na primeira viagem, resolveu voltar para casa. 这里所形容的就是说，地中海里面风浪太大了。 O que eu quero falar é que nessas viagens pelo mar Mediterrâneo, frequentemente havia tempestades. 那么他们到罗马去的时候，也必须从地中海也就到罗马。 E é claro que então Paulo, pelo fato de haver apelado para César, indo para Roma, eles tiveram que passar pelo mar 所以 Mediterrâneo. 风一起来的时候，到人滨海上，这滨海上一冲过来，所以风浪很大。 Então o barco ali, à mercê das ondas, sendo jogado de um lado para outro. 那么船里面的人，把货都丢了海 E 里 eles, 面。 temendo o naufrágio, jogaram toda a carga para fora, para que o navio ficasse mais leve e não corresse o perigo de afundar. 还是接受不起风浪。那么保罗这个囚犯，在整个船里面，他最小的一位。 E Paulo estava nesse barco como um prisioneiro. Isso quer dizer, no que diz respeito à posição dele no barco, ele é aquele de mais baixa posição. 那么看见这种情形，他站起来， Mas no meio dessa situação, nós sabemos que ele se pôs em 风 pé. 啊，顶起来吧，浪啊，顶起来吧。风浪听了他的话语了， E ele falou às pessoas. 风浪停了， E aí o que aconteceu? Depois eles passaram e acabaram passando pela 船 tempestade. 员跟他这什么人啊？ E muitas pessoas, 连 então, 风 realmente, 浪都听他的话语。 que mesmo no meio da tempestade, ele pôde impor sua autoridade. 本来船是一个船里面，他最低的地方，因为他 Ele 囚犯 era a 嘛， pessoa da posição mais baixa dentro do navio, 现在比的这个 mas 王一样。 ele passou a ditar as ordens no navio. Era como se fosse o rei no 那么 navio. 实际情形这样子，那么到了一个岛里面，因为他是比是做王一样嘛， E por causa disso, né, nós sabemos que depois o navio, o que aconteceu com o navio, eles acabaram numa ilha. 那么岛里面的主人，哎，当然欢迎他了。 E aí as pessoas da ilha os receberam. 有欺负可以请他吃饭，那个没有。 Ali, claro, também, ali não havia o restaurante Shifu para comer, uma comida boa. 那个是没有，那没什么办呢？那么道理上他就拿个木头来放在起，后稍一方面可以吃的酒。 Então, nós sabemos ali que depois de estarem naquela ilha por causa do frio, o pessoal juntou o graveto tudo e puseram uma fogueira. 哎，放在后里面跑出一条蛇来， E uma víbora saiu do fogo 把他手咬住， e prendeu-se-lhe a mão, deu a picada, picou Paulo. 不知道没人上手哎，射一条 Daí, o Paulo só Você- mexeu, você já- sacudiu 丢到火里面。 e o réptil se foi. 那么这是手岛里面岛主人啊，看起这就奇怪了， Todo mundo achava que ele ia morrer, mas ele não morreu. 这蛇一咬就咬死嘛，人就中毒死掉。这个 Aqui 人 tem 没 uma 关系 cobra venenosa que Meu amigo. picou
Paulo e não aconteceu nada com Paulo. 那就称他为王了，主 E 人。 aí, claro que aí Paulo, o pessoal dizia ser ele um Deus. Daí Paulo virou o figurão. 这是他到罗马去一段时间里面的一个策略啊。 Isso aí foi uma parte dessa viagem dele para Roma. 那么到了罗马以后，那么很多人你们挪威了，以为他到了罗马进到监牢里面去。 E chegando em Roma, muitos ainda têm um conceito equivocado de que ele, chegando em Roma, foi colocado numa prisão. 不， Não, 为什么呢？他是原告以色列人诽谤他， ele havia apelado para César, ele estava se defendendo das acusações. 所以不必到 do povo 监牢里 judeu. 面去的，不必到监牢里面。 Ele não tinha sido condenado, ele não precisava ir para uma prisão. 哎，他在罗马城里面啊住了房子 Ele alugou uma casa 啊，住了房子他去传福音。 e ali pregava o evangelho. 不要在罗马城是京城啊，是最重要的关注的是皇帝住的地方。 É claro que Roma, sendo a capital do império, ali era o lugar mais importante. 所以很多园林军就是说他军队啊拿着枪拿着镖马路上在跑。 E é claro também, havia muitos soldados nas ruas. 那么保罗他在自己住的房子里面， Paulo estava morando na casa que ele havia alugado e ali ele pregava o evangelho. 那么路上谁都是白人嘛，他就向这白人传福 E 音， ele pregava para as pessoas que ele encontrava na rua. 一传福音，他就人越来越多了。 E resultado é que muitos se converteram. 后来他们的主带头的人看见，园林军都请保罗去信耶稣了，园林军人没有人了怎么办呢？那么就禁止园林军去听保罗的话。 E é claro que, devido à pregação do evangelho, muitos creram, e mais adiante, as pessoas vendo que muitos se convertiam, trataram de restringir a pregação do evangelho. 所以保罗在罗马城里，当然许多许多人得救。那么 E é claro que Paulo, ali em Roma, pregou o evangelho a muitos e muitos 那么 converteram. 圣经特别提起一个人， E a Bíblia menciona uma pessoa, 叫安尼西姆， que é Onésimo. 他是菲律宾的长老菲律门， Ele era ele era um escravo de Filemon, que era um dos presbíteros de Colossos. 那当然了，那边的欧洲的地方都有，这种人都很有钱的了，所以他有那个奴隶买的了。 E é claro, quem tem escravo é uma pessoa que tem bens, que tem posses, tem recursos financeiros. 那么买的了，奴隶当然了，什么都不懂的啊。 E é claro que o escravo, ele não sabe de coisa nenhuma. 啊，那么把他当奴隶了。 E havia esse escravo que era 那么 Onésimo. 这人们就是菲律门，那么他呢，就拿主人的财物拿了走就逃 Ele 走。 deve ter roubado alguma coisa de Filemon e fugido. 那么逃走了，把这个钱财慢慢的花光了。 E o que aconteceu? Ele acabou gastando esse dinheiro. 我说慢慢的，另外就很快的就买光，因为他不知道钱是什么东西。 Eu digo, eu não estou dizendo que ele gastou devagarinho, eu acho que ele gastou muito rápido, porque quem nunca viu muito dinheiro, com muito dinheiro na mão, gasta rápido, 奴 desperdiça. 隶又不懂字，所以很快钱就花光了。 Então, como também muitas vezes os escravos são como analfabetos, facilmente são enganados e gastam muito. 他肚子饿了， E o problema é que ele acabou passando fome 那保罗嘛就在那里传福音，那么 e durante a pregação do evangelho 一 de 方面给 Paulo, 他吃，
一方 Ele 面， cuidou, ele Franklin. pregou para Onésimo e cuidou de Onésimo. 保罗不是一下子把他带到他身边，一直传福音，传福音，传福音。 Paulo deve ter falado bastante com ele, falado muito, pregado muitas vezes o evangelho para ele. 到后来，成为了保罗传福音的帮手， Depois ele se tornou um ajudante de Paulo 他也替保罗一起来传福音。 e ele deve ter pregado juntamente com Paulo. 一个奴隶，他什么都不懂，字也不懂，什么都不懂， Veja um escravo que no passado não sabia de nada, 所以我把他形容成为一个跑道。 por isso eu digo que o livro de Filemão é como se fosse a pista. 跑道并不容易，你们知道飞机的跑道， Você 要想 sabe, 非常坚固才对。 você sabe, para se fazer a pista de um aeroporto, se necessita de muito trabalho, porque essa pista precisa ser bastante resistente a impactos. 原来的土或者石头， Geralmente o que fazem? Eles removem aquela terra que está no solo. 或者2个米的，或者3个米的，我 2, 3 metros, Botam. eles escavam, tiram aquela terra que estava ali. 所以我们里面的天的东西很多。 Então, eu quero aplicar isso para a nossa vida. Nós, na nossa pessoa, nós temos Homem muitas também coisas 本 naturais. 身来用成为跑道的话， Se nós queremos ser usados por Deus como uma pista, 必须把我们天的东西通过去。 nós precisamos também escavar essas coisas naturais que é em nosso interior. 我都说不知道，你说这1个米的土，或者2个米的土，我不知道。 Talvez tenha que escavar 1 metro cúbico, 2 metros cúbicos de terra. 那如果2个米的不够，是3个米的， Ou 3 metros cúbicos. 那天然的，你天然的土哪？ Ou também escavar até 3 metros de profundidade e tirar toda aquela terra original. 那边石头，小杂子打 Daí 碎的， colocar pedras, pedregulhos, né, tudo para formar um solo compacto. 这边铁条、水泥、铁条， Daí temos ali armação de ferro, depois cimento, fazer um bom concreto. 这说到什么？保罗的行径是有多少的爱心？ Você vê, para que essa pista está cheio de amor. 你怎么能不能用是给主耶稣必须你停下来做跑道？ Você pode ser ou não uma pista para o Senhor? 你看，如果你没经过把天然东西泥土拿掉，你跑道下去了。 Se você não deixa o Senhor tirar aquela terra natural que é em você, na hora que o avião pousar, vai afundar. 亲爱的弟兄， Amados irmãos, 虽然做跑道不是说飞机还容易，跑道不容易。 voar, o avião até não há muito problema. O problema é a pista, muitas 需 vezes. 要多少爱心？ Quanto amor é necessário. 这时候呢，就安利西蒙。 Aí nós vemos 安利西蒙 Onésimo. 碰那个土，普通的土， Esse Onésimo, no início, ele tinha essa terra 你把它 comum. 天的东西拿掉，拿掉。 Mas algo foi sendo trabalhado. Essa terra natural foi sendo tirada. 这在他身上， E aí acrescentado Solo. o solo adequado, as pedras, pedregulhos, concreto. 光正，这水泥，这光正，这水泥。 Então, vemos ali camada após camada. 所以，亲爱的弟兄， Por isso, amados irmãos, 所以我花了很多时间，有多少的爱心在这里。 quanto tempo deve ser gasto, quanto amor deve ser aplicado. 所以我们就这样一个人， Somos 我们 assim. 天然的东西太多了， Nós temos muitas coisas naturais. 必须把天然东西拿掉， Essas coisas naturais necessitam ser 先 tiradas. 把它东西的放进土里做出来，很有作用。
para então nos tornarmos pessoas úteis ao Senhor. 所以，亲爱的弟兄 Por 姊妹， isso, amados irmãos, 这里我们说到的加拉太书，说到这方面最重要的火场， e aí, voltando ao livro de Gálatas, vemos que a parte mais importante é a cabine do avião. 那么两者也是这飞机可以推动， E as duas asas para dar sustentação ao avião. 是什么也是什么？ Quais são esses dois livros que são as duas asas? Efésios e Colossenses. 过罗西书。那么这两者也是呢，和发动机的用了发动机向前去了。 E aí o avião pode avançar. 那么目的在哪里？ E o alvo e a meta, 跑道， precisamos de uma pista. 你看跑道有多少的爱心 Quanto 在这个 amor 跑道。 para que decole. 那么跑道好了，那么立刻向前去了。 Uma vez a pista pronta, o avião pode alçar voo. 那么前面就比了比数， E tem uma meta, um destino. O Senhor lá na frente nos chama. 你已经逐渐你身上已经得到许多的功效了， Aí nós vemos o resultado. 你也知道应该怎么向前去。 Você sabe agora como avançar. 所以你现在向前去，不要忘记，要忘记背后。 Você sabe, se você quer avançar, você tem que esquecer as coisas que para trás ficam. 一想到重新的事情，哎呀，心里胆怯了。 Muitas vezes, quando você está pensando nas coisas que para trás ficaram, nos problemas que você passou, você fica com medo e não tem coragem de avançar. 忘记背后， Mas esqueça as coisas que para 努 trás 力 ficam. 向前去。 Avance para as coisas que estão diante de você. 毕竟想着标杆就前面有个 Você deve olhar para o alvo. 已经跑道已经融化了。 Por quê? Porque a pista já está pronta. Você tem que agora correr. 你这 Aumentar a velocidade para decolar. 感谢主。 Louvado seja o 所以 Senhor. 从今我们说到这个关于，这是加拉太书，整本是保罗所写的书信里面最重要的部分。 Então, nós consideramos que dentre todos os livros escritos por Paulo, que Gálatas talvez seja o mais importante. 加拉太是飞机所长， Por quê? Porque é a cabine do avião. 只有早上怎么用？ Mas só a cabine não é suficiente. 哎， Não consegue voar. 圣经里配得非常好。一方面，哥罗西说到什么呢？神的奥秘就是基 E aí nós vemos as duas asas. Primeiro, Colossenses, que o mistério de Deus é Cristo. 那么你以弗所，我想你们都读过的。以弗所第3章里面怎么说？ E Efésios 3 diz o quê? Vocês devem já ter visto. 有巨大的奥秘，就是教会。 Que o mistério de Cristo é a igreja. 那么教会的长阔高深， E aí fala também das dimensões de Cristo. 那么就以弗所的跟腓立比哥罗西书跟腓立比两者也是。 Efésios e Colossenses são essas duas asas do avião. 那么哥罗西特别注重的传福音， E Colossenses dá uma ênfase no Evangelho. 我们要有信心，我们有爱心，我们有决心啊。 Precisamos de fé, amor e esperança. E precisamos 我们 aprender. 这个目的。 Nós temos que atingir essa vontade de 这是 Deus. 哥罗西书里面所给我们要写的。 Colossenses nos mostra isso. 就记住。那么这以弗所里面呢， E o livro de Efésios, 开始第1章，比道理；第2章，我们看见我们的怎么能够成功，能不能进到教会里共生活去。到第3章里面， primeiro Efésios 1, nós temos essa visão, Não, né? entendi. A base desta economia, Que é o- depois do material,
com que nós somos, qual era a nossa 社 condição. 会生活一方面那么的苦难，一方面是里面满了爱、茶 Depois, 法 num dos outros 高 capítulos, 尚 mostra a vida da igreja que é maravilhosa e apesar de todas as dificuldades, né, nós podemos experimentar dimensões de Cristo. 那么朋友下面的报道，朋友下面的辅导，这就教会。 Então, amados irmãos, vemos como é importante, né? Nós temos a meta e também essa pista de decolagem. 阿门。 Amém? 那我的信息就这个这， Então, a minha palavra fica por aqui. 这帮助弟兄们有 Eu 没有记 estou 住？ ajudando os irmãos e quero que os irmãos fiquem impressionados com essa figura. 罗马书、哥罗西书、许犹书特别能就是我们容易记得了。 Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, 1ª e 2ª Tessalonicenses, é 我 fácil 也 nós 许多的 lembrarmos. 经历， E também realmente muitas experiências. 那么在罗马的时候呢，那么重要的这个地方 Veja lá em Roma, uma cidade tão importante. 所以我们在罗马的时候是有什么？是有加拉太，加拉太中心的部分。 E depois de termos visto, né, Romanos, que mostra esse evangelho, estamos falando agora de Gálatas, que é o livro mais importante porque nos dá um encargo central. 为什么是中心部分？我现在才能告诉你， Por que que é o encargo central? 除了个许可的话，晚上我们这里 Nós vamos hoje à noite falar. 阿门。 Amém? 哦， Muito bem. 那么现在 Agora 时间就到了，你们可以分享分享。 vocês podem pôr-se em pé e compartilhar em pequenos grupos. 那么是晚上的信息，那个连接到你所想象的。 E à noite nós vamos continuar o que nós falamos essa manhã. 阿门。 Amém? 好，谢谢 Tá bom. Podem levantar-se e compartilhar em pequenos grupos.